agradecendo a- aqui a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro, né? O capítulo 5 do livro da honra. E, e esse capítulo aqui, ele me chamou muita atenção, sabe? Do capítulo da cultura da honra, que ele é um capítulo bem interessante. Mas vamos orar primeiro, daí eu já quero começar para a gente já não alongar muito, eu quero ouvir um pouquinho vocês também. Quem sabe isso pode ser interessante aí, um compartilhamento, porque esse capítulo é muito interessante. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te louvar e quero te agradecer. E agradecer-te, ó Pai amado, pela presença das pessoas aqui, ó Pai amado, de todos que estão buscando a tua palavra, estão buscando conhecimento, ó Pai amado, estão buscando entender um pouquinho mais da cultura da honra do reino, ó Pai. Senhor, dai-nos sabedoria, dá-nos entendimento, que os teus anjos estejam agora iluminando as nossas vidas, ó Pai amado, trazendo sobre nós, ó Pai amado, discernimento, ousadia e cada vez mais, ó Pai amado, que possamos seguir a tua luz, ó Pai. Senhor, fala conosco, que os teus anjos estejam falando aos nossos ouvidos, leva as nossas mentes cativas ao teu trono, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e dá-nos cada vez mais do teu amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. O que que eu percebi nesse capítulo, né? Esse capítulo ele trouxe para mim um entendimento muito, vou dizer até que seja profundo sobre, porque ele fala principalmente sobre prosperidade, sobre riqueza mesmo, na verdade, né? Então o capítulo ele fala da prática da liberdade, que é o tema dele, e ele fala sobre o desenvolvimento de uma mentalidade próspera. Então, o que que eu percebo dentro da mentalidade próspera, né? E até mesmo durante essa semana, ainda hoje eu pedi para Melissa para ela responder aquele teste que tem no capítulo, né? Falei, Mel, vem cá, responde aqui o teste, né? Só que eu fiz o teste no meu computador e tirei o nome, os nomes que estão ali, tirei ali riqueza, pobreza e tudo mais, e deixei somente as perguntas para que ela pudesse então responder sem mentalizar e sem ver o que significava cada um deles, entendeu? Então, ou seja, para nós que vimos o livro e que lemos aquilo ali, pode ser que a gente tenha uma tendência de ir para um lado que nem sempre é o lado correto. Mas para ela, não, eu tirei, entendeu? Então, eu construí esse teste, vamos dizer assim, da mesma forma como está ali no livro, mas somente tirando o que era ali e falei, fala para mim, o que que você pensa sobre bens, o que que você pensa sobre isso, sobre aquilo. Então, o que acontece? Na conversa com ela, depois que ela respondeu, ela falou assim, mas pai, que a Melissa, ela tem realmente um pensamento muito sistemático do todo, sabe? Ela consegue ter um pensamento mais do todo. Ela falou, mas pai, os ricos, eles já vivem num ambiente como esse. Os pobres e nós que somos classe média, a gente não vive nesse ambiente. Como que a gente vai ter os pensamentos do rico se a gente não vive a riqueza? Então, assim, ela tem uns pensamentos muito interessantes, porque, de toda maneira, o que é o desafio para nós, é isso que eu procurei trazer para ela. Mas o desafio para nós é realmente despertar em nós a visão de como deve ser o nosso pensamento, para que a gente possa expandir a nossa mente e sim pensar como um rico. Porque a riqueza não vem primeiro do que o pensamento, esse é o ponto que vem primeiro é o pensamento. A nossa mente precisa estar, né, na riqueza para depois a riqueza vir. Isso é para aqueles que não nasceram já em famílias ricas, porque ela trouxe essa ideia. Mas, pai, mas para quem nasce rico já é rico, isso é fácil, isso já existe. Então, de fato, ela não está errada na maneira de pensar, mas quando eu consigo estabelecer a minha mente na mente de riqueza, eu fatalmente vou chegar lá, entendeu? Certamente eu chegarei naquela mentalidade. Então, no resultado, vamos dizer assim, né? Porque primeiro eu tenho a mente para depois ter o resultado do que a minha mente criou. Então, é esse o ponto que a gente precisa avaliar. Não é porque a pessoa já é rica que ela só vai conseguir pensar daquele jeito porque já é. Não, não é esse o ponto. Nós precisamos sim
entender que nós vamos conseguir ter um pensamento desse, uma vez que nós desafiamos a nossa mente, e aí sim, viveremos a riqueza. Por quê? Porque sim, conseguimos chegar até lá. Ah, mas se eu já sou rico, eu já vivo isso. Tudo bem, já vive isso, é possível que sim. Porque se a gente for ver hoje no mundo em que nós estamos, e isso já vem de milênios, quando uma família é abastada e é milionária, bilionária, os filhos que nascem daquela geração, se forem bem orientados, certamente terão os mesmos pensamentos, porque já convivem num ambiente de pessoas bilionárias, já têm um entendimento de como funcionam as coisas, porque a mente deles já pensam daquela forma, e certamente as coisas vão acontecer com a mesma maneira. Óbvio que tem exceções para tudo. Então a gente vê pessoas que saem da pobreza e conseguem construir um império, e da mesma forma pessoas que saem de famílias bilionárias, saem de famílias onde tem realmente uma fortuna e acabam terminando na miséria, porque quebram e rompem tudo. Então, nós não podemos pensar que só quem é rico e nasce na riqueza tem esses pensamentos. Nós precisamos entender que nós podemos chegar a ter esses pensamentos, expandindo a nossa mente, e certamente teremos o mesmo resultado que eles. Entende? Porque não é uma regra, essa parte não é uma regra que ela é clássica, vamos dizer assim. Ela não é uma regra, na verdade, ela é um princípio. E nesse princípio a gente precisa saber que a gente pode chegar até lá. Então, veja só, uma parte do que ele fala, ele trouxe um lema que ele chama, né, que é uma frase do Bill Johnson. Ele fala assim, ó, não posso me dar ao luxo de ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente dele, na mente de Deus, de Cristo. Então, a mente de Cristo, ela sempre vai trazer para nós um pensamento que é de prosperidade, que é de riqueza. Deus não quer que os seus filhos sejam pobres ou sejam miseráveis, principalmente miseráveis, mas pobres, então, não é algo que Deus quer. Então, ele tem o pensamento para nós, e quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Deus, nós temos que ter a convicção de que Ele quer que nós tenhamos um pensamento de riqueza. Só que se eu pego hoje, faço uma analogia com a parábola, né, do trabalhador, nem é do trabalhador, a parábola dos talentos, eu entendo que para todos nós somos classificados no reino de Deus de acordo com a nossa capacidade. Então, veja só, eu não estou falando que Deus nos julga como pobres, vamos dizer assim, mas a nossa capacidade, ela é medida por Deus. E a parábola dos talentos, ela traz isso para nós. Por quê? Porque ele fala assim, e deu a um talento, e deu ao outro 2 talentos, e deu ao outro 5 talentos. E aí vem a parte que é interessante, de acordo com as suas capacidades. Então, ou seja, de acordo com a nossa capacidade que nós temos, nós recebemos alguns talentos de Deus. Então, se eu hoje estou recebendo um talento e eu almejo ter 2 ou 5 talentos para poder receber, eu preciso expandir a minha mente de alguma forma para que eu possa ser em Deus, então, classificado como uma pessoa que tem capacidade de receber 5 talentos. Compreendem? Então, de fato, nós temos uma mente que ela pode ser expandida, porque senão Deus não falaria desse jeito. Não seria dessa forma a parábola, dizia de outra forma qualquer, mas não, ele fala de acordo com as suas capacidades, capacidade e habilidade. Então, ali está falando de realmente de competências que a pessoa tinha. Para aquele que ele deu um talento, tinha competência para administrar um talento. Para o que deu 2, tinha competência para administrar 2. E para o que deu 5, tinha competência para administrar o que tinha 5. Então, é isso que eu preciso entender. Então, o que eu tenho orado por Deus já há algum tempo é, Senhor, me dê a capacidade para que eu possa receber como o de 5 talentos recebeu. Então, nós precisamos ter a capacidade de receber mais talentos. Então, para essa capacidade, a nossa mente precisa estar numa mente de prosperidade e numa mente de riqueza. E aí esse é um ponto que ele traz no livro, quando ele traz um pouco da história do filho dele, que ele fala sobre o filho jogar futebol,
não sei se vocês leram essa etapa que ele trouxe essa parte entre o filho e o relacionamento do filho com o casal, né, com o Danny e com a Sherry, ele trouxe essa parte desse relacionamento, principalmente quando ele precisou mudar de escola. Então aí aquilo foi interessante quando ele falou, né? Ele disse pro pai, aliás, o pai disse para o filho, para que o filho pudesse, de que forma que ele poderia proteger os pais nas decisões que ele ia tomar. Então ele pediu para o filho proteger ele nas decisões. Então aí o filho, que é o Levi, ele disse para o pai no momento, né? Obrigado por confiar em mim. Então, ou seja, obrigado. E aí ele falou, obrigado por me proteger nossa família nessa noite. Então, é uma relação de confiança e assim é a relação nossa com Deus também. Porque nós fazemos as nossas atitudes para proteger o nome do Deus que a gente serve, para proteger o nome dele. Porque é, olha a história da igreja como um todo, né? Quem não tem um caso para poder contar de um problema que teve com algum líder espiritual qualquer, né? Que você pode dizer assim, poxa, aquele cara nos decepcionou, porque aquele cara pecou assim, assim, assim. Então, ou seja, nós precisamos entender, e durante muito tempo a gente ouviu, né, pessoas falar que não dava para confiar em crente. Gente, isso é pesado demais. Ouvir isso do mundo, que não dá para confiar em crente, significa o quê? Que a gente não está protegendo o nome de Deus. Então, assim, peraí, os crentes que são de Deus, eles não são confiáveis. Então, nós precisamos ter a nossa vida sim, para poder proteger o nome de Deus. E a gente precisa fazer a nossa parte, que é realmente seguir aquilo que Deus quer para nós. Isso tudo está ligado em confiança, e nesse relacionamento de confiança é onde Deus te entrega mais capacidade de receber mais talentos. É onde você vai conseguir receber mais talentos, uma vez que você tem um comportamento de proteção do nome de Deus, de proteção daquilo que tem. Então, essa é a prática que a gente precisa ter para poder entender que isso vai evoluir a nossa mente de abundância. Uma vez que eu protejo o nome de Deus, uma vez que eu me permito ser cada vez mais moldado por Ele, uma vez que eu consigo ter o modelo e o exemplo de Cristo para poder seguir, eu estou aumentando a minha capacidade de cérebro, a minha capacidade de competências para que eu possa receber mais talentos. E uma vez eu conseguindo provar para mim mesmo, para Deus, para a sociedade, que eu tenho uma competência maior, os talentos vêm. Então, se você está recebendo um X de talento hoje e quer receber o dobro de talentos, você precisa aumentar a tua mente daquela mentalidade, sair da pobreza, sair da classe média e sair por um pensamento de riqueza. Uma vez tendo um pensamento de riqueza, você consegue aumentar e expandir tua mente. Não, mas esse pensamento não é para mim. A Melissa chegou a falar isso para mim na conversa que a gente teve. Mas, pai, esse pensamento que tem aqui, ele é um pensamento snob. Depende. Depende do ponto de vista, depende da forma como você está vendo. Em algumas perguntas que tem ali é um pensamento snob. Por quê? Porque essa pesquisa foi feita um estudo de caso. Então, ela está totalmente certa. Nós não podemos confiar nisso como uma verdade absoluta. Não é porque está escrito no livro que isso é certo, absolutamente certo. Então, nós precisamos compreender e ter essa maturidade para entender que nós temos que enxergar isso aí como realmente ele foi, um estudo de caso. Sendo um estudo de caso, as pessoas que foram entrevistadas, elas responderam de determinadas formas. E a resposta dessas pessoas trouxe para ela algumas características. E nessas características ela simplesmente demonstrou o estudo de caso que ela fez. Mas significa isso significa que é o modelo padrão de 100% da população que é pobre, classe média e rico? Não, não é. É um estudo de caso. Então, mas tem uma relevância? Tem uma relevância. Mas eu preciso seguir à risca tudo que está aqui do jeitinho que eles responderam? Não, não precisa. É esse o ponto que você precisa entender. Porque, vou dar um exemplo clássico, né? Que para muitas pessoas isso soa a arrogância. Foi exatamente o contexto onde a Melissa questionou para mim. Por exemplo, aqui, a estrutura familiar, por exemplo. Na estrutura familiar, ela falou assim, mas pai, como assim? Manda quem tem dinheiro? Qualquer pessoa que tenha dinheiro é que manda? Não, não é assim que funciona. Uma estrutura familiar, ela é constituída de um pai e de uma mãe, onde os dois têm uma autoridade sobre o restante dos filhos. Mas não é que só quem tem dinheiro que manda. Não é assim, eu não concordo com isso. E aí ela falou, mas não tem essa opção aqui, pai.
só tem ou matriarcal, ou patriarcal, ou qualquer um que tenha dinheiro. Peraí, qual que eu tenho que optar? Porque eu não concordo com nenhuma delas. Entende? A visão dela como adolescente e a visão dela como adolescente não está errado também, porque como assim? É porque no teste que foi feito, e é isso que você precisa entender, no estudo de caso feito por essa pesquisadora, ela só encontrou esse modelo. Para pobres, pensam que a mãe é a principal responsável, é a mais importante. A classe média pensa que o pai é o mais importante, e a riqueza fala, poxa, quem tem dinheiro é que manda. Mas nas pessoas que responderam ali, então a gente precisa tomar muito cuidado na interpretação daquilo que a gente está lendo e de achar que, poxa, mas então para eu ser rico, então eu tenho que pensar desse jeito. Então, meu, que se lasque, o resto das pessoas, quem tem dinheiro é que manda. Então, se quem tem dinheiro é a mulher, João, ela que manda. Oi. você me permite, assim, ó, eu achei esse capítulo bem polêmico, tá, gente? Eu, particularmente, achei bem polêmico, até conversei, discuti, né? Discuti no sentido de trocar algumas ideias com o João, porque, por exemplo, para mim, esse ponto específico, para mim, ele soa até mesmo como antibíblico. Se a gente for analisar a palavra de Deus, a gente sabe a importância do pai, né? E a gente sabe que, por exemplo, o pai ele é mais importante, especialmente falando na questão da identidade do filho, do que a mãe. Então, quando ele coloca, né, essa mentalidade ali, essa mentalidade, vamos dizer, da riqueza, ai, manda quem tem mais dinheiro. Então, eu confesso para vocês que eu achei um capítulo bem polêmico. Essa pesquisa em si, achei ela um pouco perigosa na maneira como a gente interpreta ela. Então, realmente, eu acho que a gente tem que analisar um pouco, né? E, para mim, o crivo passa pela mentalidade de Deus, entendeu? Como Deus pensa, como Deus define. E aí, para isso, gente, não tem outra saída, a gente tem que ir para a Bíblia, né? A gente tem que ir para as definições de pensamento daquilo que Deus fala. Então, por isso que o livro ele é importante, ele nos dá um apoio, mas o quanto nós também precisamos estar abertos para fazer alguns questionamentos, né, acerca daquilo que é compartilhado, tá bom? Então, acho que isso é bem importante, né? Bem relevante para a gente abrir Eu até queria que mesmo como discussão aqui, que eu também queria ouvir vocês, o que que vocês entenderam disso, entendeu? Qual que foi a percepção de vocês dentro do que vocês leram? alguém quer falar, porque se alguém tiver despreparado para falar agora, aí eu queria que você refletisse nisso que a Flávia falou e durante a ministração você já anotasse algumas coisas, porque a gente quer ouvir vocês. Eu quero ouvir um pouco sobre vocês, sobre o pensamento, principalmente sobre tudo que a gente leu aqui, entendeu? Então, se alguém já quiser falar, levanta a mão ou abre o áudio aí e já pode falar. Senão a gente vai, Dani, pode falar. João, eu quero falar uma coisa. Deixa eu tirar a máscara, fica melhor. Eu sei que é polêmico, tem vários pontos aí que podem causar uma estranheza na gente, porque a gente, deixa eu ver que lado tá a câmera aqui, porque a gente tem um coração que se inclina para ver o mundo através dos olhos, tentar ver o mundo alinhado com a mente de Jesus, com o coração de Jesus. Mas eu posso falar um pouco assim de experiência própria. Eu vivi experimentei as três mentalidades. Eu venho de uma família que foi pobre, né? Meus pais, eu vivi até os meus 14 anos em BNH, em CDHU. Hoje a gente tem uma mentalidade de classe média, mas os meus filhos estudaram 7 anos em colégio de gente rica, muito rica. E isso aqui em São Paulo, né? Eles estudaram no Santa Cruz, que é um colégio que é conhecido como ter uma parte da elite. O filho do Michel Temer estudava lá, era coleguinha do João de classe, inclusive. Então, assim, eu convivi durante 7 anos com essa cultura, e é assim mesmo. É exatamente assim. Assim, que eu vi esse reflexo de cada um dos itens. Uns a gente acha, né, mais questionáveis ou menos questionáveis, mas a cultura dentro desse pessoal que é rico, rico, é essa. Não importa se é o pai ou a mãe, importa que tem essa, esse juízo de valor, esse peso nas decisões e na condução é dado por quem tem o que é valorizado, né?
e para o bem ou para o mal, tem coisas boas, coisas ruins, mas o que eu achei o mais legal é que ele pega cada um desses aspectos e ele faz a gente olhar para esse tipo de pensamento dentro do plano de Deus, dentro da mentalidade, assim, correlacionando com o que a gente deveria usar daquele jeito de pensar para Deus, né? Então, quando a gente fala ter muito recurso, poder aplicar, poder usar os nossos talentos, né? Quem está mandando, não sei, dá para fazer paralelo com todas as questões, mesmo tendo essas partes polêmicas, sabe? A Ana falou que é um público brasileiro, que é um estudo de caso, mas eu não sei, assim, quanto isso, a minha experiência pessoal, né? Não sei o quanto isso vai ter para alguns ou não, mas eu fui Oi, Dani, tá cortando um pouco o e falei seu. assim, nossa, eu Oi, não tenho Dani, nada cortou dessa um mentalidade de pouquinho. rico, entendi, porque cultura, mas a cultura que eu vi lá no Santa Cruz, eu ia falar que tudo bem que é a minha visão pessoal, é a minha experiência pessoal, e não é a verdade absoluta, mas a cultura que eu vivi dentro daquela comunidade do Santa Cruz era bastante assim mesmo. Bastante parecida, né? Então, foi o que eu entendi disso aí, é que o que ela trouxe na essência ali é a visão de como funciona a mente das pessoas que são ricas mesmo. E não está dizendo que é certo ou que é errado. Por isso, a gente tem que ter esse critério, entendeu? É por isso que a Flávia falou que isso é polêmico, porque você está trazendo exatamente o que eu imaginei. Falei, cara, não é porque está certo ou que está errado, mas é que ela identificou que as pessoas ricas pensam assim, entendeu? Elas pensam assim, certo ou errado é o pensamento delas, e acho que foi esse o objetivo que ela teve. Mas é um cuidado que nós temos que ter, porque muitas vezes, a hora que a gente lê isso, fala, poxa, então eu tenho que pensar assim. E nem sempre isso é verdadeiro, porque aí entra o que a Flávia falou. Vamos para a Bíblia, gente. Vamos olhar para a Bíblia, como que Jesus pensava, como que Jesus ensinou a gente a pensar, como que a palavra de Deus diz para a gente que a nossa mente tem que pensar e como que a gente tem que se comportar. Esse é o ponto. Dani, valeu, é isso aí mesmo. Obrigado, viu? Juliano, pode falar. E só uma coisa, João, que é assim, quando a gente entende como funciona uma cultura, a gente fazer parte desse grupo, a gente tem que absorver essa cultura e fazer parte da cultura, né? Tem os empresários com o pessoal da Arábia Saudita, né? Para poder serem reconhecidos como do meio. Então, que meio que a gente quer, em que cultura a gente quer viver, né? Essa cultura da honra que a gente está estudando é a partir de outro lugar, né? Sim, e é exatamente isso que ela fala num dos itens que ela fala que é a exclusão, né? A visão dos ricos na parte de sociedade, da parte social, é de exclusão. Esse nível é para mim, esse local é para mim e ninguém pode entrar nele. Então, essa é a visão de mente do rico, né? Ele tem uns locais exclusivos, ele tem lugares que pessoas não podem entrar e tudo mais. E, gente, vamos ser realistas, né? Se a gente for para a sociedade, é o que a gente mais vê, entendeu? Eu vivi uma experiência dessa nessa semana. Uma pessoa pediu ajuda para mim, eu fui ajudá-lo, levei ele na farmácia para comprar leite para criança e fralda para o filho. Eu entrei na farmácia, os farmacêuticos, a pessoa que estava lá queria tirar ele de lá. Eu falei, não, ele está comigo. Falei, não, ele está comigo. Mas por quê? Aquele ambiente não é para ele. Ele é pobre, ele é miserável, ele é de rua, ele não pode entrar naquele ambiente, entendeu? E essa é a mentalidade, né? A classe média pensa assim também, mas a classe alta, o rico, ele pensa muito mais assim, não, esse clube é só para mim, não é para pobre. Aqui quem está aqui dentro é só a gente que é igual a mim, entende? A mentalidade do rico é assim, entendeu? Juliano, pode falar. Boa noite, pessoal. Shalom. Acho que o grande eixo para a gente entender bem o capítulo é não esquecer dos capítulos anteriores e é onde que está né, o trilho no qual o Danny desenvolve o livro dele. O grande lance é trazer o reino do céu para a terra. Acho que se a gente tiver isso bem claro, a gente consegue ir ajustando o pensamento e ajustando o entendimento, principalmente em cima da pesquisa. Essa é a linha central. Se a gente tiver essa linha mestra bem definida, não tem erros de mais entendimentos. É trazer o reino para a terra.
E a mentalidade do reino é uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade. Acho que esse que é o grande lance. Talvez tentar pensar um pouco mais como profeta nessa hora de ter mais conexão com o alto do que com a terra. Quando a gente olha com os olhos mais da terra, confunde. A gente tem que tentar fazer um filtro diferente, não é fácil. Mas acho que esse que é o trilho. Perfeito. A gente não pode pegar o capítulo isolado e querer dizer que o capítulo reflete todo o livro, isso é fato. E esse é um ponto. A pesquisa veio para trazer mais entendimento e não para gerar confusão, isso é fato. Olha só o que ele fala. Antes dele entrar na pesquisa, ele falou uma coisa interessante, que ele trouxe as 4 chaves para uma nova liberdade, só que um pouquinho antes dessas 4 chaves, ele traz um entendimento que muitas vezes nós, o ser humano de uma maneira geral, ele acaba tendo uma dificuldade ou até mesmo uma facilidade, acredito eu, de comparar prosperidade com riqueza. A gente sempre fala isso aqui na Companhia de Daniel, né? Ser próspero não tem a ver com ser rico. Ser rico é ser rico. A prosperidade não é só dinheiro, entende? Nós falamos isso com muita frequência. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade envolve uma série de outras coisas. Então, prosperidade está ligado com a abundância em tudo. Então, muitas vezes a gente até tem esse pensamento, né? A prosperidade é a ausência de necessidade. Não é ausência de necessidade só. Ela é ausência de necessidade também, mas é abundância. Abundância de pensamentos, abundância de amigos, abundância de amor, abundância de relacionamentos, abundância de carinho, de afeto e também abundância de recursos financeiros, entendeu? Aí entra e fecha o círculo de abundância em tudo, entendeu? Principalmente nos 3 pilares da nossa vida, que é o profissional, o social e o familiar. Se a gente tem abundância nos 3 pilares, a gente entende que a gente está dentro daquilo que Deus quer. E aí não podemos esquecer da espiritualidade e da parte da inteligência emocional também, que são os pilares que a gente vive no dia a dia. Então, nós precisamos compreender isso, que fecha um todo. E a nossa mente precisa entender que prosperidade está ligado muito mais à liberdade, que é o que ele fala no livro. Liberdade, prosperidade é liberdade. Ela é uma condição que está ligada à parte nossa exterior. Ou seja, a prosperidade, no caso, ela é interna. O externo é o dinheiro, é a riqueza, porque todo mundo vê, entende? Mas a prosperidade está dentro de você, então ela tem a ver com liberdade, ser livre em tudo, nesses pilares que nós falamos agora há pouco, entendeu? Então, esse ponto é algo que precisa ser levado em consideração e que é relevante, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Rê, você quer falar, Rê, em vez de escrever? Posso falar? Então, É, fale. eu concordo com o que a Dani falou. Quando eu estava em São Paulo, né? Quando eu morava em São Paulo, eu também tinha essa percepção de que não importava de onde vinha a riqueza, o importante é que a família era próspera, a família era, né, tinha condições. Aqui em Itatiba, quando eu cheguei, para mim foi um choque, porque como eu escrevi aqui, as famílias assim ricas, né? O Gigi, ele estuda num bom colégio aqui. Eu falo, né, que eu sou a mais pobretona do colégio, né? E aqui o chique, os homens é que trazem os recursos. As mulheres, a mulher que trabalha aqui, ai, credo, você trabalha, elas falam assim, sabe? Porque o chique aqui é a mulherada não trabalhar, é ser sustentada pelos maridos. E elas vivem falando isso para mim, nossa, você trabalha demais, deve ser muito ruim ter que ficar pagando todas as contas, sabe? Elas falam isso para mim. Aí assim, ai, vamos almoçar? Aí eu falo, hoje eu não posso, hoje eu tenho cliente. Ai, mas você trabalha muito, é sempre assim, sabe? Então, eu vejo que aqui é muito diferente da capital. E eu estou a 50 minutos da capital. Eu não sei se a Ana tem essa percepção, mas eu tive bastante esse choque, assim, quando eu cheguei aqui, sabe? Aí hoje eu já estou mais acostumada com o jeito delas, assim. Mas nenhuma das mães, dos amigos do Giovanni trabalha, só eu. Todas elas são sustentadas, assim, e são famílias ricas aqui, são famílias abastadas aqui. Aí eu vejo bastante essa diferença. É isso aí mesmo. Deixa eu E comentar não. rapidinho. Pode falar. Desculpa, João. Rê, eu super concordo com isso, e aí pegando até a parte do livro, né, que fala da estrutura familiar, o que eu percebo daqui, né, desse meio,
é que é exatamente isso, assim, é um monte de classe média com grana, ou tendo o homem no poder, vamos dizer assim, e as mulheres como dondoca, igual você escreveu ali. Que, meu, eu sou mãe solteira a vida inteira, em São Paulo isso passava desapercebido. Não era relevante, em momento nenhum. Aqui é super relevante. É tipo, como assim? Como que você dá conta? Mas, meu Deus, você tem carro, você tem isso, né? Então, eu percebo a mesma coisa que você, assim, é bem interessante. É diferente, né? Mas é isso. Acho que você trouxe bem a visão. Famílias de classe média, com pensamento de classe média, que estão tendo a oportunidade de viver um sistema patriarcal, que é o que normalmente acontece, entendeu? E não quer dizer que está errado, tá, gente? Porque, como a Flávia falou, no sistema bíblico, muita da identidade dos filhos vem do homem. O homem é o responsável realmente pelo sustento, a responsabilidade dele que é colocar realmente sustento dentro de casa, só que isso não é uma regra básica, principalmente para quem é mãe solo. Como é que você vai fazer? Se você for mãe solo, você vai depender de quem? Qual homem que vai te sustentar? Não tem, entendeu? Então, precisa entender que tem todo esse sistema. Então, é para esse entendimento, tá? Dani? Não. Enquanto o Juliano foi falando, me deu um insight, eu não sei se a minha percepção é correta, mas se a gente está pensando no reino de Deus ser abundante em todos os aspectos, eu tive um estranhamento pensando nesse ponto, que é um ponto polêmico da pesquisa, da mentalidade, da cultura de quem é muito próspero, e eu fiquei pensando o que manda quem tem dinheiro, manda quem tem os recursos. E o que são os recursos quando a gente está falando no reino de Deus, quando a gente está falando em igreja? São os nossos frutos, né? Frutificar e dar frutos de obras, de recursos, de pessoas para Cristo. E aí, não importa se é a mulher ou o homem que está fazendo, quem a gente respeita, quem a gente segue, quem mostra bons frutos, quem está trazendo essa mentalidade próspera do reino para frutificar e para aumentar os recursos. Então, eu fiquei pensando, se a gente olhar por esse lado, será que está tão errado esse pensamento, né? De manda quem tem o recurso? Na verdade, a gente também segue quem mostra frutos, quem mostra para a gente que está conectado com a prosperidade de Deus e que está frutificando no reino, está frutificando na terra. Isso para a gente tem um peso também, se a gente fizer um paralelo. E veja Tô só percebendo deixa eu. errado, João? Não é que você está percebendo errado. A percepção que eu preciso chamar a atenção aqui é que nós não podemos ter esse pensamento de que ter certo e errado, entendeu? Pensem nisso. Nessa pesquisa, o objetivo dela não foi trazer essa ideia de certo e errado, foi trazer uma reflexão para que a gente possa ver o quão distante nossa mente está de um pensamento de riqueza, ou o quão próximo ela está. Não é dizendo que está certo e errado, e nem tá dizendo, ela nem está dizendo que está totalmente certo tudo que está escrito ali. A pesquisa não fala isso, mas é só para você poder refletir, e ele fala isso, ele fala tanto antes de soltar a pesquisa e depois. Ele fala, olhem para ver como você está, mas essa é uma pesquisa de campo. E tudo que vocês falaram aqui tem a ver, porque não foi feito no Brasil, foi feito em outro lugar, né? Você tem que entender que são as pessoas que responderam aquilo ali, então, ou seja, elas vivem naqueles ambientes para poder responder. Então, é só esse o ponto. Não pensem em certo e errado. Pensem somente em ser um despertar para você poder refletir o quão a sua mente ainda pode crescer e evoluir. Lembra que eu comecei falando disso, expansão de mente. O quanto você ainda pode crescer e expandir a sua mente à luz de Cristo para poder ter uma mente de prosperidade e também de riqueza, entende? É isso o ponto, tá? Então, eu quero evoluir, porque a pesquisa é só uma parte do capítulo, e o capítulo traz coisas muito interessantes, e depois eu vou, depois dessas essas quatro chaves que ele traz da nova liberdade, aí sim nós vamos passar para falar sobre o que ele entende das diferenças que tem de pensamento de riqueza e de pobreza em quatro itens exclusivos que ele traz ali no capítulo. E isso eu acho que é válido para a gente poder discutir um pouquinho mais também. Então, ó, as quatro chaves que tem para a nova liberdade, ele traz quatro aspectos no livro comparados a Abraão.
Na verdade, ele compara a Abrão, que foi antes de se tornar Abraão, entende? Então, ele faz um comparativo com Abrão, que está em Gênesis 12. Então, ele traz 4 chaves com base em Abrão. Então, a primeira coisa que ele traz é um nome que era Abrão, significa pai exaltado. O nome Abraão, que foi mudado depois, significa pai de muitas nações. Então, lembra bem disso, tá? O judeu, ele tem o hábito de colocar um nome no filho que tenha um significado voltado para aquilo que ele vê quando a criança nasce. Então, esse é um aspecto que era comum para eles e que isso a gente acaba se perdendo, porque normalmente hoje, como a gente tem o recurso de saber o sexo do bebê antes, de saber como ele virá e tudo mais, a gente escolhe o nome antes. O judeu, ele escolhia o nome depois do nascimento, quando a criança estava nascendo. Quer um exemplo disso? Jabes. O nome de Jabes, ele surgiu porque significa que com dores dei à luz. Porque a mãe de Jabes teve muita dor para dar à luz a ele. Então, os nomes do judeu, a grande maioria deles estão ligados a depois, no momento do nascimento, o pai ou a mãe, mas principalmente o pai, vê a criança e Deus fala com ele e ele fala e coloca o nome. Acontece uma situação ou outra, é assim, Jacó. Jacó é aquele que segura no calcanhar, entendeu? Tem o significado. Então, por quê? Porque Jacó, quando nasceu, era gêmeo com o irmão dele, o primeiro irmão nasceu e ele veio agarrado no calcanhar do irmão, entendeu? Então, os nomes sempre eram dados de acordo com a visão que eles tinham no momento do nascimento. Entende? Então, isso precisa ficar claro para a gente que o nome tem significado. Então, quando Deus mudou o nome de Abraão, ele mudou o destino profético de Abraão. Então, nós precisamos entender isso, que para essa chave, para a gente poder mudar a nossa nova liberdade, o nosso nome precisa ser mudado dentro de nós. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter novas responsabilidades, a gente precisa ser como Abraão, que ele expressava já no exterior, mesmo sendo Abraão ainda, ele já expressava no exterior o que ele tinha dentro dele. Então, ele tinha pensamentos dentro dele de ser muito maior do que ele era, do que as pessoas comuns tinham. E aí Deus vem e fala assim: peraí, você não é só Abraão, você é Abraão, entendeu? Porque você é pai de nações, não é só um pai exaltado, você é pai de nações. Só que quando ele recebe esse nome, quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Nenhum filho. Então, ou seja, ele realmente recebeu um nome antes de ter. Então, você pensa sobre isso, tá? Porque isso é algo que eu falo aqui em casa e a gente discute muito sobre isso, e eu deixo bem claro, eu já sou milionário. Minha conta corrente só que tá pregando peça em mim, só isso, entendeu? Na minha conta corrente só que não quer acompanhar meu pensamento, mas minha mente já é de milionário. Só vai acontecer no tempo que Deus realmente permitir que aconteça. Mas, ou seja, a minha mente já está lá na frente, meus pensamentos já estão lá na frente. Então, como vai acontecer? Não me importa. Vai acontecer num momento ou outro, mas a minha mente já está preparada para os milhões que virão na minha conta. Mas é só isso que me importa? Não, não é. Mas eu estou dando esse exemplo para você compreender que Abrão, quando ainda era Abrão, ele já tinha um pensamento de ser pai de nações, mas não tinha nem filhos. E quando ele abençoou, então, 3 mulheres que elas engravidaram, foi algo que foi testado para ele, porque ele foi lá e falou: eu tenho a unção, tá aqui, tenha filhos. E as mulheres engravidaram, e ele não tinha filho ainda, entendeu? Então ele tinha a unção de prosperidade, a unção da fertilidade, e ainda não tinha sido concretizado na vida dele, a promessa não tinha se cumprido. Ana, pode falar. É isso, João. Eu acho que esse pensamento que você trouxe resume muito o que esse capítulo e o que a gente leu até aqui traz, né? Sim, Que é, mais uma vez, a lei da semeadura. Porque enquanto a gente não tiver cumprindo, eu não sei muito bem ainda os termos e tudo, mas enquanto a gente não tiver essa conexão e a prática, né, desse amor de Deus, de Jesus, nas nossas vidas, a gente não vai estar semeando da forma para colher lá na frente, não é agora, porque até falei para Flávia esses dias, eu sinto que hoje eu colho coisas que eu plantei há tempo atrás, mas que
o que eu andei plantando, que eu sinto que é melhor, não tô no meu melhor momento de colheita ainda. Eu percebo sim algumas coisas, mas então acho que esse capítulo fala muito sobre isso assim, que você está trazendo nas suas falas, porque isso para mim é a verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância. É as melhoras, os detalhes do nosso dia a dia, das decisões, que vão trazendo para a gente essa sensação, esse sentimento de melhoria, de abundância mesmo, né? De prosperidade, não só do ponto de vista financeiro, que eu acredito que acabe sendo consequência do que a gente planta, com esse amor de verdade aí. Exatamente. Sim, você tem razão. Você tem razão no seu pensamento, é isso aí mesmo, porque e você usou um termo que ele é clássico e ele é real. É semeadura e colheita. Você semeou, hoje você está vivendo o que você semeou algum tempo atrás. Se é um tempo de um dia atrás ou de 10 anos atrás, isso aí eu não vou saber te dizer porque não tem uma regra. Mas é a semeadura que você está colhendo agora. Então, olha o que você está semeando agora. Imagina o que você vai colher daqui a algum tempo. Então, ou seja, é natural que você vai colher muito mais. Entendeu? Que é natural que você vai colher muito mais bênçãos. Então, nós temos o poder de semear para colher lá na frente coisas que são positivas para nós, entendeu? E é isso aí mesmo, tá? Segundo ponto que ele fala aqui, o segundo ponto que está ligado a Abraão ainda, é a segunda chave, ele ainda falou para ele, sair da sua terra, saia da sua terra. Então, essa segunda chave de sair da terra, é quando Deus diz para você que você sair dos seus limites, sair da sua zona de conforto, sair do teu esconderijo, entendeu? Sai do lugar onde você colocou como esconderijo. Então, veja só, eu e Flávio, a gente recebeu palavras para sair da nossa terra durante muitas vezes. E outras vezes a gente não recebeu palavra para ficar e a gente saiu. Então, a gente tem que entender que o fato de você sair de um lugar é porque Deus quer fazer com que você tenha um pensamento, a sua mente expandida. Então, Deus quer que você saia da zona de conforto, que você aumente e expanda a sua mente. Então, é um segredo para mentes mais prósperas que você saia da sua zona de conforto. Quanto mais você se desafiar a sair da sua zona de conforto, melhor. Não significa que você tenha que sair da terra onde você está, mas para muitos significa sair da terra, entendeu? Algumas pessoas já tiveram experiências de que tiveram que romper com pessoas para poder progredir, entendeu? Romper com família, romper com trabalhos, romper, simplesmente romper, para que Deus possa cumprir o que precisava ser cumprido na vida dela. Então, nós precisamos entender isso, que isso é saia da tua terra. Quando Deus fala saia da tua terra, é para sair, é para ir, para romper, para botar o pé, porque ele vai colocar o chão. E Abraão saiu da terra dele sem saber para onde ia. Ele não tinha, Deus não falou para ele assim, ó, vai que eu vou te levar para aquele lugarzinho ali, bonitinho, tá preparadinho para você. Não, saia para onde eu vou te mostrar. Você tem que confiar em mim. Não é assim, vem, só vem. Terceiro ponto, ele fala, deixa a família, saia da tua terra e da tua parentela. Então, é para deixar a família. Então, veja só, a gente precisa entender que muitas vezes a gente acaba tendo, por exemplo, reuniões de família. Quando a gente fala de reuniões de família, normalmente nós tendemos tanto a fazer isso com os outros, mas os outros também fazem isso com a gente. O quê? A gente acaba colocando os nossos familiares em uma caixinha pré-definida de comportamento de tudo da pessoa. Ah, não, aquele ali é o fulano de tal. Não, no meu caso, né? Na família que é do meu pai, eu sou conhecido como Joãozinho. Ah, esse é o Joãozinho. Ah, o Joãozinho chegou. Oi, Joãozinho, tudo bem? Beijinho para cá, beijinho para lá. Esse é o Joãozinho, gente. Ah, é o Joãozinho. Ah, é Joãozinho, tudo bem? Por que é Joãozinho? Porque eu sou João Alves Cobal Neto. É o nome do meu avô. O João era meu avô, entendeu? Então, se o meu avô era João, eu sou Joãozinho, entendeu? Então, eu sou o Joãozinho. Eu eternamente serei o Joãozinho para algumas pessoas da minha família, entendeu? Então, quando Deus fala para você deixar a sua família, é para que você deixe de ser pré-definido. Entendeu? Então, aqui dentro, quantas pessoas me chamam de Joãozinho? Ninguém. Por quê? Porque eu não sou definido como Joãozinho, porque ninguém conhece o meu passado.
Ninguém colocou a pré-definição da minha personalidade e dos meus comportamentos aqui dentro. Por quê? Porque eu saí da minha casa. Eu deixei a minha família em algum momento. Certo ou errado, bem ou mal, né? Com os reflexos dessas decisões nós tivemos, mas o lado positivo foi, eu respeitei o que Deus falou. Eu deixei a minha família e eu rompi com ela em algum momento, e isso não foi bom, essa parte não foi boa, mas o ponto de eu me reconectei depois, mas o ponto de eu ter saído me serviu para quê? Para que eu pudesse fazer a minha vida, eu ter a minha identidade não mais influenciada pelas pré-definições que as pessoas me colocavam. Entende? Às vezes a gente está pré-definido e a gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos naquele local. Nós estamos em espaços físicos, nós estamos em locais geográficos, nós estamos em empresas que há muitos anos, e aqui a gente está falando de você realmente se desligar daquilo que você foi para que você possa se ligar a um novo. Então, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de mudança de mente. Então, muitas vezes vai ser preciso fazer isso, entendeu? Muitas vezes vai ser necessário. E quando Deus quer mudar muito a mente de uma pessoa, ela arranca aquela pessoa de um determinado lugar, entendeu? Para que ela possa pensar de maneira diferente, entende? Isso é o que Deus gosta de fazer muitas vezes quando quer expandir. Por quê? Porque você está acostumado no ambiente. Reflete só uma coisa: quem daqui não mora mais na cidade onde nasceu? Quem não mora mais? Só dá uma levantadinha, chacoalha a mão assim, ó. Então, você que não mora mais na cidade onde nasceu, quando você volta para a cidade onde você nasceu e reencontra aqueles amigos que você viveu na infância, o que vem na sua mente? Vem uma coisa assim, nossa, como eles evoluíram? Ou vem na sua mente assim, nossa, eles estão do mesmo jeito, no mesmo lugar? É ou não é? A gente não tem esse pensamento? Quando eu volto para minha cidade, falo assim, poxa vida, esse povo não muda. Isso aqui está do mesmo jeito de quando eu saí daqui há 40 anos atrás. É ou não é? Então, assim, a gente precisa compreender que quando a gente deixa a família, deixa a nossa terra, é porque ele quer nos evoluir, ele quer nos mudar, ele quer fazer com que a nossa mente expanda, entendeu? Esse é um ponto. Fer, pode falar. Eu queria pegar esse gancho, João, que você está falando de negócio de mudança ou de sair do lugar, e óbvio, né, que tem toda essa questão que você estava comentando aí de mudar de cidade, às vezes mudar de empresa, mas eu acho importante também que a gente preste atenção, por exemplo, mesmo em uma viagem, isso acaba acontecendo também. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da viagem que eu fiz agora de férias, né? Eu encontrei tanta gente diferente, conheci tanta gente diferente, e até mesmo o ambiente, né? Eu estava até conversando com a Karina esse final de semana, ela estava aqui em casa, e aí a gente estava comentando, né, como a gente acaba se comportando também de uma maneira diferente quando a gente está fora do nosso ambiente, né? E às vezes o nosso ambiente é a nossa zona de conforto ou a nossa zona de desconforto, enfim, mas como isso também, se a gente se abrir para esse tipo de coisa e a gente começar a perceber isso, você consegue ver que mesmo numa viagem, mesmo sei lá, numa coisa diferente que você está fazendo, eu vou num congresso, enfim, vou no Sim, congresso, mas eu vou encontrar pessoas diferentes. Isso prestando atenção nisso, a gente também percebe que muitas vezes a nossa mente muda, porque você está em contato com outras pessoas, você está em outro ambiente, você está em outra situação, e isso acaba também gerando um gera. desconforto ou uma coisa que você precisa mudar a sua cabeça, né? Sim, e gera mesmo, né, Fer? Porque não é só saindo da casa que você vai ter essa interferência, porque, vamos lá, qual que é o princípio básico? Nós somos o meio em que nós vivemos com as experiências que nós vivemos. Então, hoje a gente é resultado do meio em que nós vivemos, das experiências que a gente teve no passado, que está ligado muito à parte das nossas crenças e tudo mais, e que está ligado à cultura onde a gente viveu. Então, hoje a gente é resultado disso. Então, se eu mudo o meio, seja numa viagem ou seja numa mudança, é óbvio que aquilo vai fazer que a minha mente se expanda de alguma forma. Então, viajei, fiquei 30 dias fora, num lugar que não tem nada a ver com o meu lugar. Eu aprendi pra caramba ali, que ali é tudo diferente, as pessoas se comportam diferente, as pessoas têm um outro comportamento, têm outros hábitos e tudo mais. O
que eu posso aprender ali? Então, você vai e aprende com alguma coisa com eles ali. Então, de fato, você está expandindo, tá? Então, é para realmente para a gente poder refletir sobre isso, porque isso aí é muito, muito real e isso funciona muito para a gente, tá? E a gente precisa entender que a gente vai crescer dessa forma. Quarta chave, então, relacionada a Abraão. Ele fala assim, eu quero que você saia da casa do seu pai. Então, o que acontece na casa do pai? Na casa do pai, a gente recebe a identidade do pai, a cobertura do pai, o status econômicos do pai. Então, ou seja, do que a gente começou a falar lá atrás, né? Se eu nasci numa família pobre, eu tenho o status econômicos do pobre, que era dos meus pais. Se eu nasci numa família de classe média, eu tenho o status econômicos da família de classe média. O ambiente faz isso. E se eu nasci numa família rica, eu tenho status econômicos de uma família rica. Então, o ambiente cultural da família vem com a gente. Então, essa identidade ele vem. Então, o que Deus quis tirar de Abraão naquele momento? Quis tirar ele da classe social e cultural que ele nasceu e entregar para ele algo novo. Entregar para ele algo que ele não tinha experimentado ainda, em termos de classe social, em termos de classe cultural, em termos de classe econômica, inclusive, entendeu? Porque a Bíblia fala que ele dizimou de tudo. Então, ou seja, ele foi muito próspero, foi um homem muito abastado em termos financeiros, entendeu? Ele tinha muitas posses. Então, nós precisamos entender que a gente precisa o quê? Porque muitos de nós, a gente não abre os olhos para ver o mundo que tem, além da nossa forma do que a gente conhece. Então, o que acontece? Quando a gente vê uma situação que é muito diferente da nossa, a gente quer trazer aquela situação para dentro da nossa realidade, do nosso mundo, daquilo que a gente vive. Exemplo clássico que a gente está vivendo agora, a guerra de Israel e o Hamas. A gente não tem condições de avaliar essa guerra com os olhos deles lá. Por quê? Porque não é o que a gente vive. A gente queira ou não queira, a gente avalia com os nossos olhos. E os nossos olhos, ele é diferente dos olhos deles. Não estou dizendo nem certo e errado, estou dizendo que a avaliação nossa passa por um filtro da nossa cultura, da nossa classe econômica, dos nossos costumes, passa por tudo isso e da distância que nós estamos também. Então a gente é influenciado pelos meios de comunicação a pensar de diversas formas. Então, nós somos bombardeados com informações. O que a gente precisa? O ideal seria que a gente fosse até lá, vivesse a experiência durante um tempo, entender o que é aquilo, para poder estar tendo a visão exatamente da realidade que está acontecendo ali. Entendeu? Para que a gente possa ter a visão daquele espaço. Então, o que Deus quis fazer com Abraão foi exatamente isso. Tira ele desse ambiente. Esse ambiente não é mais o que eu quero que ele pense. Sai da casa do pai e vai para uma outra terra. Então, ali ele vai fazer com que ele quebre toda a relação que ele tinha ali com a família para poder começar a pensar e ver e enxergar coisas de outras maneiras, que são as maneiras que Deus ia mostrar para ele. Então, nesse fechamento das 4 chaves que ele traz de Abraão, ele traz o entendimento que nós fomos chamados para ser rei. Então, a gente tem que entender que o pobre, mente de pobre, não é só o pobre, às vezes a gente tem a mente de pobre vê o mundo um local para nos servir. O pobre tem essa mente, de pensar que o mundo todo tem que ser para servir ele. A visão do mundo dele foi formada para sobrevivência e não para prosperar. Entendam isso, tá, gente? A mente de pobre sempre vai pensar em você sobreviver. A sobrevivência, o que eu vou fazer hoje para eu sobreviver? As pessoas usam muito o exemplo do povo da Bahia, que eles têm o hábito de trabalhar só quando precisam do dinheiro, entendeu? E não é um hábito só do baiano, isso é um hábito de muitos brasileiros que nós temos, mas pode ser que lá tenha uma concentração maior de pessoas que pensam assim e que agem dessa forma. Mas a gente vê muitas pessoas que têm os mesmos pensamentos que eles, e isso é um pensamento de pobreza. Só trabalhar para poder cobrir a necessidade que tem, só fazer para sobreviver, entendeu? E aí a sobrevivência vem o que? Eu faço, e aí vem o pensamento que está aqui, ó, naquela parte
da personalidade, do exemplo que ela deu lá, da tabela dela. Então, a personalidade é para quê? Para diversão. O senso de humor é altamente valorizado. Então, ele traz essa parte para a gente entender que esse pensamento de pobreza, ele pode estar em qualquer pessoa, inclusive em rico, que é o quê? De sobreviver. Não é em prosperar. Nós, quem quer ter pensamento de riqueza, o que Deus quer para nós é um pensamento que eu sempre falo, que está ligado à fé. Futuro positivo e promissor. Eu olho para frente, vai ser bom, vai ser legal e vai ser promissor. Eu vou me dar bem ali. Vou me dar bem em quê? Só finanças? Não, não é só finanças. Vou me dar bem emocionalmente, vou me dar bem espiritualmente, vou me dar bem em qualquer outro setor, entendeu? Emocionalmente, principalmente, tá? Pobreza, classe média e prosperidade. Ele fala muito sobre isso. Então, ele traz esse entendimento que a gente é restringido pela visão de classe que a gente recebe na casa do pai. Então, ou seja, é por isso que aqui, no exemplo, e a Mel falou isso para mim, mas pai, quem nasce rico já tem um pensamento rico. Sim, de fato, e é assim mesmo, a gente recebe o pensamento da casa do pai. E quem nasce pobre já tem o pensamento de pobre, entendeu? Porque está dentro de casa. Então, e esses pensamentos ajudou a servir de base, por exemplo, para a Índia. A Índia tem sistema de castas. Então, o sistema de castas significa o quê? Quem é pobre vai ser sempre pobre, e quem é rico vai ser sempre rico. Então, eles não deixam nem pessoas que são da classe rica se casar com pessoas da classe de pobre, porque não pode, entendeu? Ali lá o sistema é mais bruto, vamos dizer assim, entendeu? Então, você é predestinado a ser sempre pobre, entendeu? Ter sobreemprego e tudo mais. Então, é esse o ponto. Mas Deus não quer isso para você. Não é um pensamento bíblico isso. Ah, eu nasci pobre, então eu tenho que morrer pobre. Ah, meu Deus, quanta luta para mim. Então, esse é o meu legado, esse é o meu karma, como os espíritas falam, entendeu? Isso é para mim, eu vou ter que viver assim. Não. Deus quer que você expanda a sua consciência e que você seja próspero, que você seja, né, realmente, às vezes, rico também, entendeu? Tem muita gente que não vai morrer rico, mas vai morrer próspero, entende? Porque prosperidade não é só riqueza, entende? Então, normalmente, essa visão, e esse é um ponto que ele fala previamente para você poder chegar nesse esquema de pobreza. Ele fala o quê? Que normalmente a visão que você concorda, possivelmente é a sua visão. Tá, eu não concordo com esse pensamento de que isso é assim. Ponto. É assim, provavelmente é porque você não tem aquela visão. Com essa aqui eu concordo. Então é porque você tem a visão dentro dessa. Então, no meu caso, eu fiz isso aqui e a minha visão é classe média. Por quê? Porque é o pensamento que eu vivi, é o ambiente que eu convivi na minha vida, é o ambiente que eu convivo hoje. Só que o meu pensamento de riqueza deu alto também. Foi o segundo e foi muito próximo do pensamento de classe média. Só que, para chegar num pensamento de riqueza, alguns valores que eu tenho precisariam ser rompidos. E eu vou fazer? Não. Porque tem algumas coisas ali que eu realmente não concordo. Entendeu? Por quê? Porque não estão com base na Bíblia, na luz do que eu acredito como isso. Então, a gente tem que... ele fala isso antes de falar da coisa. Nós precisamos nos alinhar com essa nova casa do Pai. A nova casa do Pai é de acordo com o que Deus quer para nós, não de acordo com o que a gente quer e nem de acordo com o que o mundo fala que tem que ser. Entendeu? Não é dessa forma. E aí, depois que ele traz o esquema, o esquema é interessante para você poder refletir, anota, coloca lá para você identificar qual que é o seu, entendeu? Para você poder saber como que está o seu pensamento, entendeu? De novo, ali é reflexão. E na reflexão, eu ainda acho que eu tenho que evoluir muito para ter um pensamento de riqueza absoluta, eu tenho que evoluir, entendeu? Embora eu sinta que eu tenho um pensamento de riqueza muito maior do que a maioria das pessoas hoje, principalmente no Brasil, eu ainda acho que eu tenho que evoluir muito em termos de pensamento de riqueza, porque eu ainda tenho alguns pensamentos e até atitudes que são de classe média, entendeu? Então eu preciso evoluir no meu entendimento, naquilo que eu acredito, eu ainda acho que eu preciso evoluir muito. Então, nesse ponto, nós precisamos chamar para trazer a existência, assim, cada vez mais o poder de Deus, para que a gente possa tomar as decisões adequadas e seguir com o nosso pensamento cada vez maior de riqueza, tá?
E a sugestão do autor aqui, ele trouxe para a gente uma reflexão em algumas áreas. A de comida, de destino, visão de mundo e de força motriz. Quando ele fala da comida, eu acho que vocês devem ter visto isso, ele traz realmente uma coisa interessante sobre comida, né? E eu tenho um exemplo bacana para trazer sobre comida. Eu não sei se a Flávia vai se lembrar desse exemplo que eu vou dar aqui, porque eu acredito que sim. Mas veja só, ele fala de comida, que o pensamento de pobre de comida, ele está ligado a comer demais, a comer demasiadamente. Então, quando você come demais, é uma visão de pobre. Por quê? Porque está se preocupando com a sobrevivência, entendeu? E ele trouxe no livro um exemplo de garçonetes que falam da multidão de domingo à tarde, que são exigentes, irritantes, sovinas com gorjetas. E aí ele traz a analogia, né? Muitos cristãos saem nesse momento para poder comer. Então, ele está relacionando os cristãos a isso, entendeu? A mente de pobre. E aí, o que acontece? A classe média, ela não escolhe por quantidade, ela escolhe por qualidade. O melhor prato, o melhor atendimento, o melhor ponto. O rico, ele quer ser impressionado quando se fala de comida, né? Então, ele frequenta lugares que eles escreveram lá que tem artistas e escultores que trabalham na cozinha. É, não é um maître, não é um chefe, não é só isso. Não, é artista e escultor que trabalha na cozinha. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. Nós fomos uma vez, deve estar fazendo, eu não vou lembrar quando, mas quando eu trabalhava numa multinacional de químicos, ela nos levou com alguns agricultores para um resort na Bahia. Não sei se foi na Bahia ou se foi em outro lugar, mas enfim, era um resort à beira-mar e para mim talvez foi o melhor resort que eu já fiquei em toda a minha vida até agora. Eu não consegui ficar num resort melhor que aquele. Por quê? Esse resort ele tinha dentro do mesmo ambiente, ele tinha tudo, tinha discoteca, tinha restaurante, tudo quanto é coisa, e tinha um restaurante que trabalhava 24 horas. Você podia entrar lá e comer qualquer dia, qualquer hora do dia e da noite. Você entrava lá, tinha comida, tinha snacks, né? O que eles chamavam de snacks, que é o que era. Você ia lá, você tinha. Você tinha que fazer um cachorro quente, você fazia um lanche, tinha, né, pão de queijo, tinha o que você quisesse, tinha lá relacionado a snacks, entendeu? Não era comida pesada, não tinha arroz, feijão, carne, não. Tinha comida de snack. Era esse o princípio. Aí o que aconteceu? Com o programa da empresa, uma das noites eles levaram a gente num restaurante que era um restaurante de rico do modelo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque era um restaurante à francesa. Você tinha um prato lindo, maravilhoso, desse tamanho. Desse tamanho. Tinha um pedacinho de coisa aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali. Então vinha a entrada, tiquiquinho assim. Olhava o prato desse tamanho, cheio de enfeite, um tiquiquinho assim. E eu tava sentado na mesa com agricultores. E os caras começaram a reclamar, entendeu? E o cara dava 2 garfadas e acabava o prato. E aí dava mais 2 garfadas e acabava outro prato. E demorava uma semana e meia para chegar o segundo prato, né? Porque é assim, a francesa é para você ter relacionamento e conversar mais, não é para comer e encher a pança. Isso aí é pensamento de rico. E aí, quando terminou, serviram tudo, serviram a sobremesa, os caras falaram assim, e agora, vamos comer? Vamos lá para o restaurante? Nós fomos lá para o restaurante para terminar de encher a pança, entendeu? A gente voltou, foi junto com os agricultores para lá e acabamos comendo mais um monte lá no restaurante. E os caras, isso aqui que é comida, é fartura e não sei o que e tal. Cara, os agricultores, eles tinham mais dinheiro que nós. Agricultores ali eram todos mega agricultores, eram milionários, com o pensamento de pobre, entende? Com relação à comida, entendeu? Mas pensamento de pobre. Então, esse é um ponto que a gente precisa compreender, e eu gostei muito desse exemplo, que foi uma coisa assim, para mim, a hora que veio, essa coisa veio na hora esse exemplo aí, porque foi muito forte, foi muito real. Pensamento de pobre mesmo sendo rico. Esse é um ponto, entendeu? Segundo ponto que tem aqui que ele fala é do destino. Ele fala do item destino, que o autor avalia que na pobreza a nossa mente ela é levada a pensar que uma força, no caso na pobreza, né? Ele avalia que na pobreza a nossa mente é levada a que tem uma força externa que controla a gente e que determina que a nossa vida vai ser assim ou assado. Entendeu? Muitas vezes quando a gente tem pensamento de pobre, o pensamento de pobre é esse:
Não tem mais jeito, é assim mesmo, vou morrer assim, fui predestinado a ser desse jeito e ponto final, entendeu? Não tem como mudar, isso é meu destino, entendeu? Então, esse destino que ele acaba sendo opressivo nos pobres, porque eles acreditam que essa força externa tem todo o poder para deixar eles sem poder, entendeu? Entendeu o trocadilho? A força externa tem poder para tirar o poder deles, entende? Isso é um pensamento de pobre. Quando você fala da visão da classe média, ela já muda esse pensamento, porque ela pensa do quê? Que é uma escolha. Então, a classe média pensa, quando se fala de destino, que o destino é uma escolha. Eu posso mudar o ambiente que me cerca, tentar mudar, fazer o ajuste, né, para as próximas gerações, a gente pensa em mudar, e esse é o ponto que a classe média faz. Agora, os ricos, quando se fala de destino, eles vivem em uma existência sem limites, não tem falta de nada. A mentalidade de riqueza para eles é uma mentalidade de generosidade. Eles se sentem até mesmo responsáveis por levar capacidade e cuidado no ambiente que está do lado deles, que está cercando eles. Então, isso é uma mentalidade quando se fala de destino, que ele está, além de ter o destino dele já positivo, ele pode até mesmo ajudar a mudar o destino de outros, entendeu? Ele tem grande convicção de que os ricos, né, tem grande convicção que são herdeiros do céu e que a gente só foi enxertado na linhagem real que a gente foi colocado nessa terra. Então, esse é um pensamento que Deus colocou sobre nós, que a gente precisa entender isso. Nós somos herdeiros. Herdeiro, ele está ligado e enxertado dentro da linha do trono, da linha real, entendeu? Da família real. Então, se nós tivermos o pensamento que fazemos parte da família real, a gente pode entender, sim, que a gente tem a visão de rico com relação ao destino, tá? Ele fala de visão de mundo. A visão de mundo, quando se fala de pobre, a visão de mundo, eles acabam sendo limitados a enxergar apenas o que pode beneficiá-los diretamente. Então, a visão de mundo de um pobre é só para olhando para ele. O que eu posso ser beneficiado? Onde eu posso me beneficiar? E aí eu quero trazer esse exemplo para vocês, que eu falei já que eu ajudei uma pessoa lá na farmácia, e eu já percebi que isso um modelo padrão da maioria das pessoas que pedem quando estão em ambientes assim, que já aconteceu uma segunda vez dessa forma. Ele vem e ele pede uma coisa. Fala assim, eu tô precisando de comer, eu tô com muita fome e tal. Eu falei, tá bom, eu vou te ajudar. E fui levar ele para comer. Não, tá aqui na esquina, aqui tem um lugarzinho ali para eu comer. A hora que eu cheguei lá na esquina, eu falei, vamos lá pegar comida. Ele falou, não, cara, eu preciso de uma coisa melhor, eu preciso pegar fralda, um pacote de fralda e uma lata de leite para minha filha. Ali na farmácia, tá bom. Aí ele foi lá e falou, posso pegar 2 pacotes? Pode. Posso pegar 2 latas? Pode. Aí, enquanto estava na fila, não, eu posso pegar só mais um shampoo para minha cabeça? Falei, parou. Falei, cara, o que você está levando aí, eu garanto que nunca, nunca ninguém fez isso por você. O valor que você está levando aí em mercadoria, você nunca recebeu. Falou, não, não, nunca mesmo. Falei, então, é isso aí. E ainda assim ele insistiu em mais coisas. Da outra vez que eu fiz isso com uma outra pessoa, foi do mesmo jeito, no supermercado. Ele tinha 3 coisinhas no carrinho. Enquanto estava na fila esperando para eu pagar para ele, foi pedindo mais coisa. Foi pedindo mais coisa, foi pedindo mais coisa, foi pedindo mais coisa. E é assim que funciona. O pensamento de pobre acha que aquela pessoa que está lá é para servir ele. É a minha necessidade, você tem que me ajudar. Entendeu? Você falou que vai me ajudar, você tem que me ajudar. Me ajuda. Pensamento de pobre. Então, o mundo que está ali não está para te servir. Entende? Porque se você tiver esse mesmo pensamento, é um pensamento de pobre. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que eu identifiquei quando eu li isso aqui e quando eu vivi isso aí, eu falei, cara, é verdade, é assim que funciona. O pobre tem esse pensamento, que o mundo serve para servir ele, existe para servir ele. E é exatamente esse tipo de comportamento que ele faz. Então, eu tenho me policiado muito para não ter esses pensamentos, para poder entender que a gente precisa ter o pensamento não só de classe média, mas também de rico nesse ponto, entendeu? Que a classe média, ela se preocupa muito mais com a nação, ela se preocupa com a situação do clima econômico, o clima do político, entendeu? Isso é o que a classe média faz. Só que a classe rica, ela pensa não só no local, ela tem uma visão de mundo e internacional. Ela pensa no que está no todo, no globo.
ela entende que ela tem consciência que as atividades do lugar onde ela está, no mundo, que seja em qualquer lugar, por exemplo, o mesmo exemplo da guerra. Sabe que a guerra que está na Ucrânia com a Rússia e em Israel com o Hamas impacta no mundo inteiro, impacta na economia global, impacta na minha economia, vai impactar em nós, entendeu? Nós estamos sentindo hoje os reflexos de uma guerra. E eu posso dizer que essa guerra de Israel e do Hamas, ela não vai ser uma guerra curta. Se vocês estão achando que Israel agora vai retroceder, sim, só parem de pensar isso, porque não vai. Conhecendo a história do povo judeu e sabendo, de acordo com o que eles falaram, eles vão cumprir aquilo que eles falaram. Essa guerra não tem condições de terminar rapidamente, como as pessoas estão pensando e exigindo que Israel pare agora. Israel só vai parar quando terminar de cumprir aquilo que ele prometeu, exterminar o Hamas. Então, eles só vão parar quando isso acontecer. Eles falaram, só a vitória interessa. Então, ou seja, se eles exterminarem o Hamas em 2 dias, termina em 2 dias. Mas eu duvido que isso aconteça, entendeu? Então, esperem para ver muitos dias de guerra. Esperem para ver meses, talvez anos de guerra ali naquela região, porque a gente vai viver essa experiência de ver esse povo lutando por muito tempo. A classe rica, então, como eu falei, que pensa internacionalmente, sobre a força motriz, e é o outro item que ele fala, quando a gente fala sobre pobreza, primeiro, o que significa força motriz, né? Ela está relacionada ao que nos motiva, o que faz a gente levantar da cama todos os dias, quais são as motivações que a gente tem para levantar da cama. O pobre, para ter essa força motriz, é a sobrevivência. Ele sempre está pensando nisso. Isso aí serve de bússola para ele, entendeu? Para tomar as decisões, porque na força motriz dele de sobrevivência, o pobre sempre tem o pensamento de encontrar um caminho mais rápido e mais fácil, o que tem menos resistência. Então, pensa bem um pouquinho, usando a sua experiência de vida, e principalmente no seu trabalho, quando você acorda de manhã, o que te motiva é terminar logo o serviço, é fazer com que acabe mais rápido, é diminuir o seu esforço para fazer uma tarefa, é pensamento de pobre, entendeu? Esse é um pensamento de pobre. A minha motivação em acabar logo o meu serviço. Quantas vezes a gente já não viu prestadores de serviço que vêm e terminam rápido demais o serviço, sem olhar a qualidade, sem olhar nada, mas porque precisava terminar? Pensamento de pobre. A classe média, ela já pensa diferente. A força motriz que está nela, ela está em trabalhar para poder o quê? Para pagar estudo para o filho e para encontrar um emprego que pague bem. Isso é o que a classe média tem. A mente da classe média é essa. Eu preciso trabalhar para poder ter um emprego bom. A grande maioria é assim. Os ricos, eles já saem de manhã para poder estabelecer e fortalecer conexões. O foco dele é fazer conexão. E conexão com quem? Com outras pessoas que são transformadores de mundo. Então, os ricos, eles não desperdiçam as suas vidas trabalhando em um emprego. Eles não treinam os filhos deles para poder conseguir bons empregos. A maioria dos milionários treinam seus filhos para poder fazer dinheiro, não para ganhar dinheiro. Lembra que é diferente. E a gente dizer que eu ganho bem é errado. Você faz dinheiro, gente, você não ganha. Ganhar é nossos filhos, a gente dá dinheiro para filho. Quem ganha é a criança. Criança que ganha dinheiro, adulto faz. Então, nosso papel é fazer dinheiro. Então, a gente precisa entender que rico tem esse pensamento. E esse pensamento é realmente de fazer conexões. Então, o filho de um rico vai ouvir muito do pai, faça conexões. Que conexão que você fez hoje nova? O que você conseguiu? Com quem que você se conectou? Então, por isso que muitas vezes a gente vê que até hoje é assim, né? Filhos de ricos provavelmente são muitas vezes enviados para morar fora do país, para ter conexões fora do país. Isso não é só para aprender o idioma,
com conexões, entendeu? A gente vê muito dentro de empresas multinacionais o que a gente chama muitas vezes de garotos prodígios. Pessoas que às vezes têm menos de 30 anos e já estão em cargos de liderança. Só que a hora que você vai ver o histórico da família daquele garoto, você vê que o pai já deve ter, já provavelmente já foi um executivo. O pai colocou ele para poder fazer coisas diferentes do que a maioria de nós já viveu. Eu que saí de uma família de classe média, eu não tive oportunidade de ter esse conhecimento de que era necessário só fazer conexões. Eu tive o entendimento de que eu precisava trabalhar, estudar, eu precisava estudar para poder pegar um bom emprego para poder trabalhar. Eu tive esse ensinamento, embora meu pai foi empresário, embora meus avós foram empresários, embora eu ouvia muito do meu pai dizer assim, precisamos fazer mais dinheiro. Meu pai sempre tinha esse pensamento. Meu pai, ele era um empresário, não era um grande empresário, mas ele fez o quê? Ele fez comigo o que a classe média faz. Pagou meus estudos para que eu pudesse ter um bom emprego, entendeu? Ele fez dessa forma comigo. Mas o ponto é que meu pai já tinha um pensamento de rico, porque ele sempre falou para mim, filho, precisamos fazer dinheiro. Ele sempre trazia essa visão quando a gente precisava de mais recurso e não tinha. Ele precisava fazer mais dinheiro, precisava vender mais gás, ele trabalhava com gás de cozinha, precisava vender mais gás, precisa levar para a rua, precisa cobrar. Eu era cobrador do meu pai, com 12 anos de idade, entendeu? Eu trabalhava, pegava bicicletinha e, ó, trabalhando com a pastinha cheia de notinha lá dentro, assinada pelas donas de casa. Ô, dona, vem receber. Ah, eu não tenho dinheiro hoje, volta semana que vem. Semana que vem. Ô, dona, vem receber. Era assim, 12 anos eu tinha, trabalhando com meu pai. Mas meu pai, ele me ensinou essa dignidade de fazer dinheiro. Então eu consigo ter esse pensamento. Só que ele não agiu assim comigo, entendeu? Olha para você ver. Meu pai tinha pensamento de rico, vivia numa classe média e me ensinou a classe média. Fazer o quê? Eu aprendi com meu pai que eu tenho que ter pensamento de rico. Aprendi com meus avós também. Meus avós também tinham esse pensamento por serem empresários. Só que mesmo assim, em alguns momentos, eu ainda tenho pensamento de classe média. Entende? Pode falar, Ana. Nossa, João, é isso, né? Eu conversei muito com a minha filha também sobre esse capítulo do livro, mas não falando para ela, eu li, estava escrito tal coisa. Mas pegando alguns momentos aqui com ela de fala, ela trouxe de um vídeo que ela assistiu no YouTube que o cara estava falando da importância das relações, né? Porque ela está nessa fase de vestibular, e estudando, Unicamp, essas coisas. E ela falou assim, mãe, e aí ele falou lá no vídeo que meio que não é o melhor aluno da turma que vai ter o melhor cargo, que vai conseguir se dar bem na vida e tal. Tem muito mais a ver com aquilo que você sempre falou que o aluno faz, né? A escola, muito mais do que o contrário, e também quando ele sai da escola, com quem que ele vai se relacionar. E por causa do BNI, né, ela fala, e você tem falado muito sobre isso, né? O quanto que o BNI quebra paradigma para você, porque por mais que tenham pessoas iguais, você melhores ou piores, lá tem muita gente que me força, eu, Ana, a querer estar melhor, a estudar mais, a crescer o meu negócio, a fazer mais dinheiro, mais conexões, relações. E aí ela trouxe tudo isso, assim, e eu fui usando o livro para conversar com ela, né? Porque eu falei, filha, tem muito pobre com um coração maravilhoso que faz ações de prosperidade e abundância, mas vivem na escassez financeira. Mas são muito mais prósperos e abundantes do que muito rico que guarda o dinheiro aí, que não quer casar para dividir, que vai morrer sozinho e que é pobre do que? De espírito. Então, Sim. e eu fui trazendo para ela algumas coisas do livro, e aí a gente, pô, virou a madrugada conversando, né? Mas é muito interessante ver todo esse ponto de vista, porque eu várias vezes eu concordei também muito mais com a classe média e com o lado da riqueza do que o de pobre. Porque também tem muito pobre que se endivida todinho para ter o que a gente O que o considera que rico os tem. ricos têm, né? Sim. Então ele ostenta aquilo, mas depois sabe Deus onde que ele dorme, o que que ele come ou deixa de comer, né? Então é isso, é tentar buscar um alinhamento disso tudo, né? Para a gente conseguir realmente fazer mais dinheiro, sim, para ajudar mais pessoas de uma vez, e não só também, de repente, se dedicar 100% a ajudar e prejudicar esse outro lado de expansão aí, talvez financeira e tudo. Então, nossa, eu conversei bastante com ela usando o livro esses últimos dias. Isso é muito bom, porque é exatamente o que o livro fala para a gente poder fazer, né? Que a gente precisa treinar, ele usa o termo de treinar, né? Treinar os nossos filhos desde o nascimento
para que eles possam andar numa liberdade ilimitada do reino. Liberdade ilimitada do reino significa que o sonho que eu tenho é de beneficiar o mundo com os recursos que tem ilimitados no céu, no reino. Então, é saber o quê? Então, até aqui, eu vou até responder, talvez, a pergunta do Márcio que ele fez aqui, entendeu? Que é o quê? Como a gente elimina? Na verdade, não é um processo de eliminação, é um processo quase como sendo de expansão, tá? Porque eu não tenho como pensar em eliminar uma coisa e colocar outra no lugar, eu preciso expandir o meu cérebro. A gente não consegue eliminar aquilo que a gente pensa, mas a gente consegue expandir e pensar e colocar coisas novas no lugar. Então, quando ele fala, primeira coisa, a gente precisa entender que existem recursos ilimitados no céu e acessíveis a nós. Então, uma vez que a gente tem pensamento de acordo com a palavra, a gente acredita no Deus que a gente serve, a gente aumenta o nosso pensamento e sabe que a gente tem fé, porque a gente acredita que o futuro será mais positivo e promissor, a gente começa a refletir, poxa, como Jesus pensava? Como pensam os grandes empresários? Como eu posso pensar no meu mundo para poder ser como Jesus foi? Como eu posso pensar no meu mundo, na minha experiência que eu tenho, na minha empresa, a ser como aquele empresário foi? Como eu posso fazer melhor? Então, é um processo, gente, não é Shazam, entendeu? Entendam isso. Aí já é mais para o Márcio, não é Shazam, Márcio. Infelizmente ou felizmente, tudo na palavra de Deus e tudo naquilo que a gente tem para expandir a nossa mente, ele depende de etapas. Ele passa por processos. E os processos que tem é a gente entender que a gente está aqui, pensamento nosso é desse jeito, não quero mais ficar aqui, e a gente criar uma forma de chegar até aqui, de crescer até lá. Existe um caminho, e esse caminho sempre passa por Jesus, sempre passa por Deus. Quanto mais reino nós tivermos, quanto mais intimidade com Deus eu tiver, quanto mais oração em língua eu tiver, maior o meu nível de fé, maior o meu nível de autoridade, maior o meu nível de prosperidade. E aí você começa a compreender que a prosperidade não é só financeira, porque veja só, eu posso afirmar para vocês que a grande maioria de nós, ainda assim, acredita que a evidência da prosperidade são as riquezas. É ou não é? A gente não acha isso? A evidência da prosperidade são as riquezas. Mas, gente, não é isso. E ultimamente eu tenho visto muito no Instagram posts assim, como é que fala? Ostentar é ter um casamento bom, uma família abençoada, filhos assim, não sei o quê, não sei o quê. São coisas que não falam nada de dinheiro, gente. Fala somente de coisas que são positivas para nós. Ter um emprego agradável ou ter uma empresa que seja, né, que seja positiva, né, ter filhos, ter marido, cara, ter amigos. É isso. Isso é prosperidade também, gente. Ter saúde, entende? Essa semana passada, acho que foi essa semana ou semana retrasada, não me lembro, nós recebemos a notícia de que um grande amigo meu, de trabalho mesmo, que eu trabalhei com ele alguns anos atrás, o cara é mais novo que a Flávia, em termos de idade, acho que ele era de 82, 83, alguma coisa assim, e o cara faleceu de noite. Ele teve um aneurisma cerebral fulminante. Morreu na cama, dentro de casa. A esposa desesperou. Fiquei sabendo ontem com um amigo que eles estavam próximos, trabalhavam juntos ainda. Ele falou: João, foi terrível. A mulher dele me ligou de madrugada. Eu tive que ir lá, mas não teve jeito. Morreu. Morreu assim. Ela ligou desesperada, 2 da manhã, e ele estava se debatendo. Entendeu? Morrendo. Então, assim, é para vocês entenderem que o que está dentro de nós é sempre expansão. Então, se a gente não entende que nós precisamos passar por um processo de levar nossa mente a pensamentos maiores, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. E mesmo lugar em termos de pensamento, em termos de evolução. Então, respondendo ainda para você, Márcio, se há uma necessidade de expandir a mente, tem que começar a perguntar para Deus o que precisa mudar. Se é o ambiente, são as pessoas, ou é
você mesmo, entendeu? As pessoas ao seu redor, porque são as coisas que nos interferem, entendeu? Que mexem com a gente, que fazem com que a gente não mude. Então, eu começo sempre por mim, né? Então, começando por mim, o que eu preciso mudar em mim? Eu preciso ter mais fé, então eu posso orar em línguas para isso. Eu preciso me aproximar mais de Deus, então eu posso orar um pouco mais, eu posso ter mais leitura da palavra para que eu possa ter a certeza de que Deus está comigo. E para que eu possa enxergar dentro do meu ambiente atual a minha prosperidade. Porque às vezes a gente não enxerga que somos prósperos porque a nossa conta bancária tá no vermelho. E aí a gente sempre vai por um caminho que não é o certo. Conta bancária não significa prosperidade. Ela é só uma das partes da prosperidade, que é a parte financeira. Entendeu? Amém, queridos? Aqui a gente encerra o capítulo 5, que é um capítulo que eu entendo que ele traz um certo desconforto quando se fala de riqueza, de pobreza, mas sim, é um capítulo para poder tirar a gente do lugar e refletir sobre o que a gente pode fazer cada vez mais para honrar o Senhor e continuar tendo acesso às riquezas do reino. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu não sei se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão eu já vou encerrar e eu vou orar para que a gente possa finalizar nossa escola de princípios hoje. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, eu quero te glorificar, quero te engrandecer. Agradecer, ó Pai amado, por todas essas pessoas que aqui vieram, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra. Te louvar, Senhor Jesus, pela vida de cada um e pedir, ó Pai amado, que anjos especiais agora possam estar ministrando, Pai amado, cada um deles, para que eles possam entender cada vez mais, ó Pai amado, aquilo que está nos teus ensinos, aquilo que está escuro, obscuro, escondido, que possa vir à luz, para que nós possamos cada vez mais evoluir. Pai, aumenta, Senhor, a nossa fé, expande a nossa mente, ó Pai amado, e que em nome de Jesus nós possamos cada dia mais sentir a tua presença e evoluir de acordo com a tua vontade em cima da prosperidade. Senhor, traz a prosperidade sobre as nossas vidas, traz os recursos financeiros para aqueles que querem também, que precisam, e que em nome de Jesus nós possamos ter para dar e não para emprestar. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê a vocês aí um restante de semana abençoado. Um feriado amanhã maravilhoso. Descanse quem puder descansar, né? Curta a família. Você tem mais um Shabat na semana. Aproveita amanhã para descansar, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Nos vemos no domingo. Shalom, shalom.